Nasceu no Peso da Régua em 1947, mas foi na cidade do Porto, na Escola Superior de Belas Artes, que se licenciou em 1972. Foi o fundador do grupo Puzzle, em conjunto com outros artistas, e bolseiro da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris entre 77 e 78. Foi ainda professor de pintura no Arco, aqui em Lisboa, de 1983 a 87. É atualmente vice-presidente da direção da Sociedade Nacional de Belas Artes, onde é também, desde 87, professor responsável do curso de pintura. Foi diretor artístico da Galeria Municipal do Montijo e organizador das Bienais de Artes Plásticas do Montijo. É curador independente também. Jaime, bem-vindo e obrigada por ter aceitado, neste caso, o nosso convite e por nos dar o privilégio de o ter connosco neste episódio 0 do podcast Conversas com Arte, uma iniciativa da BIAL, a Bienal Internacional do Alentejo e também da Arte Mons. Por isso, seja muito bem-vindo e obrigada mais uma vez por nos receber também aqui na sua casa. Caro Alexandre, agradeço muito a vossa presença aqui na Sociedade de Belas Artes. Vamos com certeza estabelecer uma conversa sobre assuntos que dizem respeito à BIAL. Estou disponível para acompanhar no que entender. Vamos a isso. Portanto, uma conversa tranquila. Queria começar aqui por perceber, portanto, o seu percurso, tanto pessoal como profissional, é muito rico, é muito vasto, mas ou seja, aqui a Sociedade Nacional de Belas Artes tem sido a sua casa há mais de 30 anos. Como é que tem acompanhado o caminho da instituição e em que medida é que esta tem contribuído para o desenvolvimento da arte no nosso país? São duas perguntas distintas, vou tentar-lhe responder em termos pessoais, primeiramente, e depois falar um bocadinho da história da casa. Acontece que, depois de estar como bolseiro em Paris, em 77 e 78, em vez de regressar ao Norte, fiz uma opção por vir para Lisboa. Em 80, o pintor Fernando Azevedo convidou-me para integrar a sua direção. Eu estive aqui entre 80 e 84. Saí em 84, por convite do pintor Manuel Costa Cabral, fui dar aulas no Arco e depois, a convite de novo do pintor Fernando Azevedo, voltei aqui para a Sociedade para reformular o curso de pintura que existia na altura. O curso de desenho estava muito bem entregue ao pintor Sá Nogueira. O curso de pintura tinha estado sob a supervisão de um outro pintor de grande gabarito, mas por alguns motivos, o João Vieira, mas entretanto por alguns motivos que eu ignoro, não estaria a correr muito bem. Portanto, eu voltei à Sociedade de Belas Artes, tentando formatar um novo curso de pintura, um pouco baseado na minha experiência do Arco, que tinha sido boa, digamos. Comecei sozinho, com 40 alunos, aproximadamente, e ao longo dos anos foi aumentando o número quer de alunos, quer de colegas meus, todos licenciados por escolas de belas artes, que me apoiaram, portanto, nesse desígnio de reformulação do curso de pintura. O curso de pintura cresceu imenso e uns anos depois estávamos com quase 500 alunos, o que é imenso para um curso de pintura em Portugal. O curso tornou-se um sucesso. A sociedade, com meios muito limitados, mesmo do ponto de vista económico, obteve facilmente rapidamente um número muito elevado de alunos, bastante mais do que a Escola Superior de Belas Artes do Porto ou de Lisboa, ou da Madeira, não é? Então acontece que gradualmente isto deixou de de serem apenas cursos isolados, curso de pintura, ou curso de desenho, ou outro curso qualquer, ou curso teórico disto ou daquilo, mas agregou-se em termos de áreas. Portanto, passamos a ter uma área de pintura, uma área de desenho, uma área de cursos mais teóricos ou até teórico-práticos, por exemplo, como fotografia. Para lhe dar um exemplo, a área de pintura passou a ter um curso de pintura com 2 anos de iniciação
depois com um ateliê livre de terceiro ano e quarto ano, um projeto tutorial, um ateliê experimental, um ateliê de apoio, por exemplo. O que quer dizer que isto permitiu uma diversidade interna bastante grande, respondendo a solicitações exteriores também muito variadas. Ao longo dos anos, a formulação do curso de desenho também se transformou numa área de desenho, com uma série de situações internas diferenciadas. Os cursos teóricos e teórico-práticos, como fotografia ou curadoria de exposições, que também é um curso teórico-prático, porque tem uma prática implícita, que é mais recente, têm funcionado muito bem. O número de alunos é bastante acentuado, andará na ordem dos 500 alunos, aproximadamente, à volta disso, que é muito. E penso que a sociedade corresponde, assim, ao seu desígnio inicial, que foi sempre, em primeiro lugar, a criação de um espaço onde se mostrasse arte em Portugal. Antes da sociedade estar criada, havia uma pequena... Há 120 anos, um pouco mais, no Porto havia um local pequeno onde se mostravam exposições, mas este foi o grande desígnio nacional dos artistas portugueses e dos arquitetos também. Portanto, com o apoio dos arquitetos, isto é, com a doação do Sr. Barata Salgueiro, do local, com o apoio de arquitetos e de artistas, foi possível criar este edifício. Este edifício tem 120 anos, 122 ou 123. A sociedade é anterior à criação do edifício, mas está aqui o edifício pertence ao Estado, mas enquanto a sociedade mantiver os seus pressupostos e os seus estatutos, a casa pertence-lhe. De modo que recentemente fizemos obras, isto há 10 anos atrás, 12, recriamos todos estes espaços e, naturalmente, isso tem criado outras condições também, em termos de aulas, aumentou o número de espaços. Vamos introduzir ainda este ano, situações práticas na área da serigrafia, da cerâmica, da gravura. Vão entrar, portanto, no próximo ano já teremos 3 cursos novos. Desenvolvemos workshops, criamos um curso para crianças, que era uma tradição da sociedade ter alunos mais novos, entre os 12 e os 14 por hipótese, e de facto é o que nós temos. Temos alunos entre os 12 e os 14, aos 16 anos podem se inscrever até por moto próprio, e respondemos assim a solicitações no âmbito da tradição e da renovação artística. Do ponto de vista de cooperação com instituições, esse é um aspecto muitíssimo importante da sociedade, que já colaborou muito com outras instituições e que agora, ao abrigo da REPAC, tem um outro desígnio e também uma outra formulação, uma outra insistência e uma outra existência global desse ponto de vista. Falou aí de um percurso longo, não é? De vida também da sociedade. Naturalmente, ao longo destes mais de 100 anos que já existe, quais têm sido os principais desafios que tem sentido aqui na sociedade e o que é que tem enfrentado ao longo destes anos e qual é que é a receita para estarem há tanto tempo ativos, sim. Bem, em primeiro lugar, como lhe digo, a sociedade foi criada como local de exposição, mantendo desde o início uma certa tradição de aulas, contribuindo estatutariamente para a melhoria da arte nacional e, na medida do possível, beneficiando os seus artistas associados. Digamos assim, isto é uma associação de artistas. Uma associação de artistas que comportou no seu seio a Associação dos Arquitetos, a Associação dos Designers e por exemplo, a Associação versão nacional da Associação Internacional de Críticos de Artes.
O design, por exemplo, teve a sua primeira formulação em Portugal, não em escolas de arte, não nas situações de uma escola específica de design ou no contexto da arquitetura, mas no contexto aqui da própria sociedade. Portanto, o primeiro local onde foram dadas aulas de design em Portugal foi exatamente aqui, design de equipamento, design disto, design daquilo, numa formulação de cursos feita nos anos 60 sobre a batuta, passa a expressão, do professor José Augusto de França. Esse curso foi fabuloso, teve um número elevadíssimo de artistas e serviu, de facto, para iniciar toda uma série de situações que se mantiveram ao longo de vários anos. Mais tarde, os arquitetos que também tiveram aqui a sua sede e depois a sua biblioteca específica transitaram para os Banhos de São Paulo. Os designers mantêm ainda mantiveram até muito recentemente a sua sede. A Associação Internacional, versão portuguesa, mantém aqui a sua sede e reúne aqui regularmente nos nossos espaços. Portanto, de certa maneira, a Associação reuniu, de facto, todo um conjunto de componentes importantes no contexto artístico, lançando, inclusive, como acabei de dizer, novas propostas que não existiam sequer a nível, digamos, das escolas de arte conhecidas e reconhecidas para o efeito. O mundo mudou. A sociedade adapta-se a essas situações. Como lhe digo, tem artistas conceituados, tem professores distintos a todos os níveis e vai intervindo na medida do possível no contexto da arte portuguesa, através de curadorias, ligações, apoio a instituições, apoio a bienais, exatamente como a Bienal, que representa neste momento, e que, como a Bienal de Cerveira, como outras que possam surgir, por solicitação, normalmente, dessas instituições, e a sociedade, com este seu traquejo ao longo dos anos, com esta vontade afirmativa, assim permanece. Muito bem. Como é que vê o papel dos artistas atualmente na sociedade? Sente que... Eu vou-lhe dar a chamada resposta oblíqua. Que é? A resposta oblíqua é muito simples. Em 1947, o promotor, o André Breton, o homem que foi o fundador, digamos, do surrealismo, ou um dos fundadores do surrealismo, na sua versão teórica, enfim, quer dizer, pela ligação que tinha com o Freud, o conhecimento que tinha, com a sua formação, inclusive do ponto de vista como médico, desempenhou um papel muitíssimo importante numa reformulação contextualizada da arte em geral, digamos assim. Já tinha havido, como sabe, algumas transições particularmente interessantes, digamos assim, de uma situação relativamente clássica para uma situação pós-clássica, através do impressionismo, depois através do surrealismo, que é uma criação empírico-prática que vai ter consequências quase que definitivas no contexto da arte da reformulação ocidental. Então, dizia eu que o Breton, a determinada altura, faz uma visita à América do Sul, está no México, e há um jornalista que lhe pergunta, estávamos em guerra, e há um jornalista que lhe pergunta exatamente qual é a posição do artista num contexto social, num contexto difícil na altura, porque estávamos a falar da Segunda Guerra Mundial. A resposta do Breton pode ser ou não elucidativa, consoante a posição que determina a nossa própria maneira de estar no mundo. O Breton responde de uma maneira muito eficaz, acho eu. Diz ele assim, ou disse ele na altura, diz ele então que a posição do artista é sempre a mesma, ou seja, o respeito pela sua integralidade como artista. Ele não define o que cada artista faz, diz apenas que há um respeito quase idiosincrático entre o que se pensa, o que se é e o que se faz. E isto parece-me ser a versão, digamos assim,
simplificada, Exato. de certa maneira, mas bastante abrangente. Cada um é o que é, cada um vive os seus pressupostos, cada um deve ser fiel aos seus próprios pressupostos, o que, de certa maneira, explicará a diversidade de leituras que cada um faz de si próprio. Em termos não só de pintura ou da arte designada como tal, na arquitetura, no cinema, em tudo aquilo que nós consideramos socialmente como manifestações artísticas. E isso, no fundo, também é o que permite esta diversidade, não é? E haver tanta oferta e existir tanta coisa diferente, não é? E haver espaço para tudo, não é? E, portanto, isso é que torna também a arte rica, não é? Essa diversidade. Eu acho que não é possível, com toda a franqueza, não acho que seja possível, em alguma circunstância, dispensar a atividade crítica. É certo que ao longo dos últimos 100 anos, 60, digamos assim, mesmo em Portugal, há sempre uma tendência curiosa, talvez necessária, de os artistas refilarem, entre aspas, em relação à visão crítica. Isso assistiu-se em Portugal. Houve sempre uma relação, por vezes difícil, entre os artistas e os apaixonados pela arte, mas que não dispensavam um coeficiente de um conjunto de leituras e de possibilidade de entendimento que nem sempre os artistas entendem. Eu percebo lindamente. Todos nós percebemos. Isto é, eu penso que todos os artistas vivem, de certa maneira, com uma relativa ansiedade de afirmação, e se aparece alguém que diz muito bem, é ótimo. Se aparece alguém a dizer, mas você podia ser melhor, já não será tão bom assim. E, portanto, é natural que a pessoa que investe em si próprio, na sua relação com o que se designa o mundo da arte, fique satisfeito de uma maneira e não tão satisfeito de outra. Portanto, é possível que haja, assim, aqui algumas quesílias. E percebe-se perfeitamente pela história dos últimos 100 anos artísticos que essa quesília existe em permanência. Existem dissidências, existem pessoas que formulam grupos e que depois se aborrecem com os colegas e que se separam, não é? E, em termos pessoais, acho que é absolutamente indispensável que cada um tenha uma visão crítica de si próprio, devidamente formatada e devidamente pensada. O que nem sempre é simples, mas é a função, por vezes, dos críticos da arte, dos historiadores, dos curadores, em certa maneira, ainda que não sejam críticos da arte, de todos os que são diretores de galerias, etc. Portanto, o mundo da arte é muito envolvente, é muito vasto, não se limita ao artista, não se limita ao galerista, é toda uma confluência de interesses, de pressupostos, de leitura que se faz de uma certa contemporaneidade. Tudo isso existe, está imiscuído neste processo e não será simples deslindar todo esse processo, mas é necessário e faz-se em permanência. Falou precisamente aí da curadoria e do papel do curador, e gostava agora de falar um pouco mais precisamente sobre o seu papel também enquanto curador. Portanto, apoiou várias exposições e algumas bienais. Acha que estas últimas, portanto, as bienais, têm um papel preponderante na divulgação da cultura, não só em termos nacionais, mas também lá fora, internacionalmente? Quer dizer, sim. Eu não penso que se possa restringir a atividade artística a bienais. Com certeza. Não é? Pronto, mas pode haver aí alguma confusão. As feiras de arte também servem para difundir, não é? E a sociedade, por exemplo, tem albergado aqui, por exemplo, a Feira dos Antiquários, tem albergado aqui, sobretudo, a Drawing Room, que é uma feira de arte internacional que vem de Madrid e que, entretanto, tem tido aqui enorme êxito aqui em Lisboa, quer em número de presenças, quer em número de artistas, quer em número de visitantes, de vendas, etc. E esse lado é importante porque, por exemplo, havia uma certa dificuldade de entendimento por parte dos colecionadores portugueses da situação do desenho em Portugal. O desenho, havia um pressuposto, digamos assim,
semi-fundamentado, mas realmente não totalmente fundamentado, sobre a importância do papel, sobre a dificuldade de guardar os registros, etc. Não é? Mas a verdade é que nada é eterno, nem em termos de pintura ao óleo, nem em termos seja do que for. E talvez haja depois outros materiais, trabalhar sobre alumínio, por exemplo, talvez permita outra duração, etc. Mas, portanto, é importante por vezes reformular conceitos em termos de, através destas situações que expandem as possibilidades dos artistas se exprimirem. A expressão artística, por exemplo, não tem que estar condicionada também pelo passado artístico. E um papel importante dos curadores ou dos comissários, como se designavam antigamente, era de facto, com funções um pouco diferentes, é de facto o reconhecimento de propostas, de alternativas, que podem ir desde a performance, que foi a determinado momento, nos anos 70, uma inovação absoluta em Portugal, quando já não era noutros países, mas que colocou Portugal em sintonia com aquilo que se fazia internacionalmente, ou outras situações que podem acontecer. Isto é, o que se aprendeu com Marcel Duchamp, de certa maneira, é que o que se designa a arte é aquilo que, de facto, o próprio artista acaba como designar como artista. E, portanto, se calhar exige de quem procede a leituras sistemáticas da situação artística o reconhecimento de coisas que, à partida, não são assim tão evidentes como sendo artísticas. Na realidade, se existir essa atenção e essa recuperação daquilo que é mostrado, isto procede, pura e simplesmente, a um aumento, não é, significativo do número de expressões artísticas. Portanto, hoje, o que a Alexandra tem, em todos os lados, é uma espécie de mistura de meios, de solicitações, de respostas múltiplas a coisas que, há anos atrás, poderiam estar meramente condicionadas, imagina ao quadro de cavalete, ao desenho de parede, ao desenho emoldurado, quando hoje tem a instalações de variedíssimos formatos e feitios e de facto, acrescentam um conjunto de possibilidades ao âmbito artístico que aqui há 50 anos não existiam. Muito bem. As grandes exposições, tipicamente, costumam acontecer nos grandes centros urbanos. Nesse sentido, e aparecendo agora o projeto da BIAL, da Bienal Internacional do Alentejo, enquanto novo projeto a sul do Tejo, como é que encara o aparecimento destas novas iniciativas? Bem, eu espero que as novas iniciativas sejam novas também no sentido do que estávamos aqui a definir, da apresentação de situações que possam ser inovadoras, que não sejam exatamente aquilo que se espera e que possam ser alguma coisa de distinto. Não é simples, convém dizer. É mais simples, de facto, convidar artistas que tenham um percurso. Esse percurso, muitas vezes, ainda não está consubstanciado ou está em formação, mas é uma aposta. A Bienal de Estremoz aparece com possibilidades de sólida implantação no terreno alentejano, não é? E faz falta, não é? Sim, todas estas situações, por exemplo, eu sou um dos curadores designados pela Bienal de Trás-os-Montes, Linha d'Água, com sede em Macedo Cavaleiros. Mas a verdade é que também, na sua ambição de estabelecer um relacionamento com outras populações, com outros modos de estar, esta Bienal de Macedo, de Macedo Cavaleiros, também está presente em Vinhais, em Freixo de Espada à Cinta, por exemplo, em Alfândega da Fé, no sentido de criar uma abrangência populacional, no sentido da relação com as populações, diretamente trabalhando com elas, e também convocando outros artistas. Eu, por exemplo, sou um curador que apresento
uma curadoria chamada Interrogações, em Freixo de Espada à Cinta, com 25 artistas diversos, com um trabalho sólido, e que eu penso que será reconhecido por toda a gente que visitar essa exposição. Portanto, vê com bons olhos esta difusão por outras partes do país, não é? Com certeza, eu acho que é indispensável, quer dizer, entre o que existia há 50 anos atrás e o que existe hoje, há uma diferença abissal. As próprias proposições de funcionamento por parte dos Ministérios da Cultura, agora com o Plano Nacional das Artes, etc., cria uma outra integração, uma outra possibilidade de leitura e responde a múltiplas solicitações. Estão a surgir, portanto, novas bienais. A que fatores acha que se deve este aparecimento? Acha que o público está cada vez mais sensível a estes temas e à arte? Quando digo o público em geral, não é? Até os mais leigos nestas matérias, é porque as galerias acabam por não cumprir tanto o seu papel. A que é que se deve este fenómeno de repente termos aqui uma proliferação tão grande de exposições e bienais e um conjunto de atividades ligadas às artes? Bem, é assim, começando pelas galerias, eu acho que elas têm uma função, digamos assim, eminentemente comercial. Ou surgiram nesse sentido. Não vem mal ao mundo daí, bem pelo contrário. É uma possibilidade, de facto, de estabelecer uma ligação com possíveis adquirentes que estejam interessados na aquisição de obras que lhes dizem respeito. Não sei se são colecionadores, há colecionadores tal para tudo. Para mim, a definição de colecionador é alguém que tem uma visão da arte e coleciona algo que lhe diz respeito. Diz respeito pessoalmente, pode ir desde os selos, a moedas, a bicicletas, a obras de arte. Mas acho que o curador, o comprador é alguém, o colecionador é alguém que coleciona algo que lhe diz respeito. Outro colecionador terá outras opções e, portanto, pode haver aqui um núcleo muito alargado de pessoas que recolhem, difundem, mostram, e depois há a própria galeria, pode ter uma função importante de informação nesse âmbito. Essa informação é naturalmente formativa. Tudo aquilo que os curadores e os críticos de arte façam no sentido de difundir, de catalogar, de registar, de emitir opinião, é uma função específica dessa área, exatamente como o historiador de arte do passado, ou seja, o que centra o seu estudo em obras de arte do passado, porque há sempre, de facto, investigações a produzir nesse âmbito. Houve aqui uma multiplicação de interesses de jovens e menos jovens no sentido de compreensão de fenómenos artísticos do passado e daquilo que está a decorrer. O grupo, por exemplo, do qual fiz parte, o Grupo Puzzle, foi um iniciador em Portugal da situação da performance, através de alguns dos seus membros ou do seu coletivo. Bem, não existia praticamente. E hoje tornou-se uma prática corrente. O que quer dizer que esse modelo obteve êxito. Nessa situação inicial, nos encontros iniciais, estava presente a Orlan, uma rapariga, uma artista francesa, que se tornou gradualmente importante e agora que, passados estes anos todos, com divulgação internacional, foi chamada de novo a Portugal, já numa posição de reconhecimento e de estatuto que ela de facto adquiriu. Portanto, eu acho que isto é sintomático de uma alteração positiva no sentido de se perceber o que é que são as mudanças comportamentais, o que é que elas solicitam, o que é que elas proporcionam, aquilo que de facto fica registado pela história da arte, naturalmente,
e como de facto parece ter existido um reconhecimento gradual, mas firme, de tudo aquilo que foi aventado em Portugal há muitos anos atrás. Ainda não conseguimos prever o dia da manhã, mas como é que encara o futuro da arte em Portugal? Bem, em primeiro lugar, eu não sou feiticeiro, não Certo. é? Nem adivinho. Tenho uma certa dificuldade em dizer, inclusive, o que é que as sociedades entendem por arte. Era uma discussão assim, um bocadinho mais profunda, não é? Não, é a única questão. Porque, assim, aquilo que é arte é reconhecido, fabricado e aceito pela sociedade em que está inserido. Certo. Se, de facto, a sociedade entender que, por exemplo, uma garrafa de água servida num café é uma obra de arte, bom, posso garantir que ao fim de 10 anos de existência aquilo passa a ser reconhecido como uma obra de arte em si. Não vejo grande dificuldade nisso, porque isto são contextos sociais em que tudo se movimenta, percebe? E se aparece alguém com uma ideia... quer dizer, vamos falar naquele caso do italiano. O Piero Manzoni era um artista, de facto, com bastante interesse e foi conhecido por uma coisa muito curiosa, que foi um dia ter feito uma caquinha para dentro de uma lata e que intitulou aquilo Merda de Artista. Na realidade, o Manzoni tornou-se universalmente conhecido exatamente por a lotinha, com essa designação. Não há nenhuma exposição em que o Manzoni não esteja a dita cuja lata. Isto pressupõe uma situação, de facto, muito mais contemporânea, em que é possível aceitarmos uma reflexão sobre a arte que não passe pelas situações de caráter tradicional. Acabei de falar na Orlan, falei aqui no Manzoni, como podia falar, por exemplo, numa Bienal de Veneza. Eu costumo ir regularmente a Veneza, não tenho ido, não fui nos últimos 2 anos ou 4, ou coisa no género, por vários motivos, mas ia regularmente a Veneza. E numa delas vi 2 hipóteses muito curiosas de arte contemporânea. Para além da pintura, de outras situações, há um fulano que consegue obter para o pavilhão da Alemanha o prémio do melhor pavilhão desse ano da Bienal. Isto já tem uns anos. Bem, o pavilhão era um daqueles pavilhões da altura do nazismo, não é? E, uma construção solidíssima, em mármore, coisa no género. E o prémio é a destruição do interior desse pavilhão. Podem crer que é absolutamente avassalador ver um pavilhão que tem a dimensão de uma basílica, em que o chão está todo triturado, cortado e levantado. Realmente não é ficção. Bom, 2 ou 3 anos depois, ou 4 anos depois, o outro pavilhão da Bienal, que teve o prémio de melhor Bienal, foi o do pavilhão russo. O do pavilhão russo, que estava ainda na fase da perestroika, é constituído e tem uma designação under construction, porque tudo aquilo está cheio de andaimes, de coisas, de caixas, de lixo, disto, daquilo, daquilo outro e tal. E tem, por exemplo, é a simbologia implícita e explícita nestes atos criativos que, de facto, podem alterar aquilo que é a leitura da obra de arte em si. Ou seja, também já assisti a outras situações em que o prémio da Bienal foi, por exemplo, para a Inglaterra, com um pintor, muitos anos antes, com o pintor Leon Kossoff, que é um pintor excepcional, e que teve o prémio da Bienal como artista, e o próprio pavilhão também teve uma referência, por albergar exatamente o Kossoff. Mas, quer dizer, como vê, isto é flutuante. É difícil de prever, Se não é? Se alguém achar que ali as ondas da Nazaré, esquiadas por alguém, são de facto uma manifestação artística superlativa, e é de certa maneira, e que entra no campo artístico global, why not? Então Somos capazes de ter aceito, aí uma outra leitura. Portanto, eu acho que é imprevisível, de certa maneira, quer dizer, percebem-se algumas linhas de orientação, no sentido de uma inter-relação com pessoas de outras gerações, com pessoas de outros locais, com algum ativismo implícito e explícito, em vários níveis,
e, portanto, é possível que esse seja um caminho, mas não garanto que seja o único caminho. Percebo. Estamos mesmo a finalizar o nosso tempo, mas lance-lhe um último desafio. Se tivesse que escolher uma palavra única para definir arte, qual é que seria a sua palavra eleita? Uma única apenas. É a pergunta mais difícil. Posso lhe responder de duas outras maneiras. Diria bi-arte, arte mais, ou seja, ter que acrescentar um sinalzinho para lhe poder responder. Acrescentar mais qualquer para poder coisa. acrescentar mais qualquer coisa. Jaime, mais uma vez agradeço a sua presença, agradeço também à Sociedade Nacional de Belas Artes por nos ter permitido gravar aqui no seu espaço e na sua biblioteca. Nós voltamos em breve com mais conversas com arte. Obrigada por estar desse lado.